para economias, principalmente economias de pequena dimensão. Em qualquer caso, eu penso que a liberalização comercial, fosse feita de forma mais gradual, com mais cuidados, poderia ter tido êxito sem ter grandes custos. O pior foi que a globalização foi financeira também. E isso foi iniciado, do ponto de vista meramente ideológico, pela senhora Thatcher em Inglaterra em 1979, depois pelo presidente Reagan nos Estados Unidos, poucos anos a seguir, e depois generalizou-se a Europa com a chamada realização do mercado interno que se completou em 1992, e isso, a meu ver, é que foi um desastre. Não há razão nenhuma económica para haver uma total liberalização de movimento de capitais a nível mundial. Nenhuma. Aliás, os negociadores de Bretton Woods, que eu há pouco falei, que acordaram no Sistema Monetário Internacional em 1944, os acordos de Bretton Woods permitiam, e todos os países faziam, controles à movimentação de capitais, porque sabia justamente que um sistema financeiro entregue a si próprio, a nível mundial, iria ser um predador enorme das economias e das sociedades. E, portanto, foi uma concepção, mais uma vez, neoliberal, puramente ideológica, que levou a esses avanços. A Europa seguiu, lá está, foi na época em que houve a grande aliança federalismo-neoliberalismo, e foi um desastre. Hoje ninguém tem dúvidas que a liberalização financeira foi um desastre. Foi um desastre em termos de instabilização das economias, foi um desastre em termos de aumento exponencial do crime internacional, foi um desastre em termos de predação sobre a chamada economia real. Todos os dias nós assistimos a transferências de riqueza brutais que não têm a ver com a economia. É o BPN que é isto, é o BES que é aquilo, é mais outros bancos não sei o quê. Tudo isso tem a ver com predações sobre a economia real, porque só acabamos de ser nós que fazemos parte da economia real, que somos sempre, de uma forma ou de outra, temos que pagar, e isto era impensável num sistema financeiro que estivesse regulado. Portanto, a meu ver, a prioridade das prioridades para tornar a economia um pouquinho mais próxima das pessoas era instituir um sistema de controle de capitais a nível mundial. Separando muito bem aquilo que são os capitais especulativos, quem quiser especular que especule, daquilo que é o sistema bancário e outras instituições que são essenciais para o funcionamento das economias e que precisam de estabilidade e não ser predadas por esse capital. Mas eu não tenho grandes ilusões, porque o poder é muito grande e, portanto, não creio que isso seja possível. Portanto, esse, a meu ver, é um elemento crucial. Agora, o capitalismo é o capitalismo. E, portanto, por melhores regulações que a gente tenha, e teve-se algumas boas, apesar de tudo, quando se criou o Estado Social, etc., o capitalismo funciona sempre porque as pessoas são consideradas mercadorias ou consumidores. Pronto, é assim. E, portanto, não há forma de evitar isso enquanto o sistema for capitalismo. Pode ser mais assim ou menos assim. Agora está a ser muito assim. O facto dos Estados nacionais perderem poder ainda os torna mais fácil ao capitalismo exercer essa completa dominância sobre as pessoas como mercadorias ou como consumidores e, portanto, será, enquanto houver capitalismo, será assim. O Estado Social foi, apesar de tudo, e ainda é, felizmente, apesar de tudo, uma forma de minimizar alguns aspectos, e penso que não há razão nenhuma, porque não é mais que propaganda esta coisa de dizer que o Estado Social está falido e não está nada falido, coisíssima nenhuma. Pode e deve continuar até a ser aprofundado, mas é um elemento sempre reativo àquilo que é, por natureza. Agora, também eu reconheço que, embora não goste, as experiências que não foram capitalistas também não deram grande resultado. Pelo contrário, deram, aliás, em muitos casos, situações ainda piores. Portanto, não sou eu que vou resolver o problema, felizmente não sou eu que tenho de resolver, mas espero que apareçam... Normalmente as crises são propícias a isso, que apareçam novas alternativas que a gente possa considerar um bocadinho mais humanas. Agora, não tenho qualquer ilusões que enquanto o sistema financeiro internacional estiver em roda livre, pouca coisa se pode conseguir. Bom dia. O meu nome é Fátima Breia e tinha aqui uma questão para colocar que remete um bocadinho para trás. E gostaria de lhe ouvir a sua opinião sobre os migrantes do Norte de África. Eu tenho uma vergonha alheia, mas é uma vergonha minha também,
desta pseudo-solução que foi dita agora, que para eles não morrerem no mar, vamos ver os barcos em que eles vêm. Eu penso que a Europa tem aqui também, moralmente, que refletir sobre isto, e gostaria também de perguntar se não acha que esta também devia de ter uma resposta global, que eu incluía naquelas que falámos anteriormente. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isto. Sim, essa é uma questão de segurança. Portanto, como eu disse há pouco, as questões de segurança devem ser vistas, uma vez que é comum a todos e tem a ver com a vida da relação entre eles, devem ser vistas a nível global. Agora, há uma enorme responsabilidade na Europa, não é da Europa, é de alguns países europeus e dos outros por omissão. Porque a instabilização do Norte da África foi provocada, não foi algo que tivesse sucedido por natureza. E, nomeadamente, a criação do vazio político na Líbia foi intencional, principalmente a cargo de 2 países, que foi o Reino Unido e a França. Portanto, esses países são criminosamente responsáveis por ter criado ali um problema insolúvel e que hoje é, de facto, a raiz de todo não é a raiz, mas é um fator decisivo nesta tragédia enorme que é a questão do Norte da África. Portanto, acho que já esses países deviam ser chamados à responsabilidade, a primeira coisa. Portanto, deviam contribuir muito mais que os outros para a resolução do problema. Eles e, eventualmente, outros que se tenham agregado, já não me recordo bem se mais algum se agregou. E, portanto, e a Europa devia fazer uma profunda reflexão do que é que foi a sua ação no Norte da África. Em segundo lugar, tem de organizar, de facto, uma solução comum, porque é um problema de segurança comum. É comum porque os imigrantes que entram no país podem circular depois e, portanto, é um problema comum. Agora, também se pode dizer que os países do Norte estão muito pouco interessados nisto, porque acham que isto está muito longe deles, não está, mas acham que está. E, por outro lado, têm também de ser responsabilizadas, não sobre o Norte da África, mas sobre o Sul da Europa, porque, ao enfraquecerem os países do Sul da Europa, estão ainda a provocar mais dificuldades em alguma solução do problema. Eu penso que as soluções não são fáceis, evidentemente, não sou eu que vou aqui agora estar a especular sobre as soluções. Agora, a questão passa por razões militares, a meu ver, da oposição ao Estado Islâmico, que é um dos fatores impulsionadores desta fuga generalizada, a migração da fuga generalizada das pessoas. Eu penso que não há razão nenhuma para a Europa não se empenhar militarmente contra o Estado Islâmico. É um problema, de facto, de comum a todos e de civilização, mas a verdade é que há uma grande relutância. Percebo que haja relutância, mas também há coisas que a certa altura se tornam inevitáveis. Por outro lado, acho que há possibilidades, ou melhor, acho que é preciso trabalhar para garantir condições para que haja governos estáveis nesses países do Norte da África, que permita depois uma negociação em que um auxílio europeu permita que as pessoas não se sintam necessidade nem de fugir, nem de emigrar. É verdade que o problema não se resolve só aqui, na Europa, resolve-se basicamente no Norte da África e países até mais a sul do Saara, em alguns casos, e, portanto, isso exige apoio europeu. Mas para haver apoio eficaz é preciso que haja governos minimamente estáveis. E, portanto, esse é um trabalho complicado, como nós sabemos, é sempre muito difícil a um Estado falhado repor governos, mas tem que ser feito. Fora disso, o que há a fazer é humanitariamente dar a melhor solução que for possível entretanto, para aqueles que forem fugindo ou migrando para aqui. Mas é um problema que a Europa, em grande parte, agravou e, do meu ponto de vista, como digo, os países que estiveram envolvidos nisso deviam ser responsabilizados, nomeadamente em contribuir mais agora para a solução do problema. Eu queria colocar uma questão em forma de observação e que tem a ver com o seguinte. Eu diria que tinha 2 motivações ao vir aqui hoje de manhã. Uma delas era a presença do professor Ferreira do Amaral, que era a garantia de uma conversa estimulante e a expectativa inteiramente. A outra expectativa, também muito forte, era em relação ao conhecimento deste novo capitalismo, que seria um capitalismo movido a turbo. Eu não conheço o livro que vai ser leiloado
e também não tenho muita ligação com as áreas da mecânica, portanto, para mim, assim, no meu ideário, digamos, uma coisa a turbo há de ser qualquer coisa de muito avançada, muito diferente de outra coisa qualquer. E a minha desilusão foi crescendo, de facto, a esse nível, à medida que fui verificando que o agora moderníssimo capitalismo a turbo é, nos seus pilares essenciais, a réplica do velhinho capitalismo a vapor do século XVIII, com a mercantilização de todos os aspectos da nossa vida individual, com o alicerçar dos pilares todos de uma civilização que é profundamente desigual, quer no contexto interno de cada país, quer no contexto internacional, e sem que até aquele remédio ao qual o professor Ferreira do Amaral aludiu, aquele remédio keynesiano que traria consigo o cavalo de Troia que havia de perfurar sistemas e fazer aqui um caminho de lá para cá e de cá para lá, sem que também esse remédio keynesiano tenha sido capaz de nos revelar um capitalismo diferente e, portanto, um capitalismo capaz de se resolver a si próprio. Naturalmente que isto coloca, a meu ver, duas questões fundamentais. Uma delas, o professor Ferreira do Amaral referiu-a, que foi a existência de experiências históricas, e as experiências históricas têm exatamente essa delimitação, são as experiências históricas. E do falhanço dessas experiências, pelo menos em determinadas dimensões. Eu diria assim, pelo menos nas dimensões em que essas experiências podem ser olhadas segundo o olhar do mercado. Mas sendo isso assim, e tendo eu também aqui ouvido, e através de uma voz tão qualificada e tão insuspeita a este nível, bom, mas também este capitalismo a tudo não nos oferece, não me oferece a mim, não nos oferece a nós, uma perspectiva de futuro, então aquilo que nós parece que estamos confrontados é com uma espécie de bloqueio. Uma espécie de bloqueio coletivo. Sim. Eu aqui, talvez aqui alicerçando também nas razões humanistas do Rui Horta, nas minhas próprias concepções individuais, eu creio que pelo menos, enquanto houver seres humanos, tem que haver caminhos para fora dos bloqueios. Nós já viemos das cavernas, parece que viemos mesmo. E conseguimos, durante centenas de anos, superar um conjunto de aspectos que pareciam, na época em que eles se colocaram, tão insuperáveis como o deste sistema, que tem uma existência histórica prolongada, uma capacidade de regeneração inequívoca, mas que parece atingir sempre um ponto a partir do qual se torna irresolúvel. E era em relação a essa irresolubilidade e às alternativas que inevitavelmente têm que se colocar, porque foram aqui enunciados aspectos, e eu, enfim, com respeitosa discordância, lavrava aqui uma nota para dizer, mesmo em relação ao processo fundador da União Europeia e antes disso, ao próprio processo fundador das comunidades, teríamos que fazer uma narrativa um pouco, com raízes um pouco mais fundas, pelo menos no período de entreguerras, e ver as condições, não apenas económicas, mas as condições políticas, em que o próprio projeto europeu foi gerado, e as motivações que estiveram por trás dele. Mas abdicando disso, eu diria, o que não me parece razoável é que o ser humano se confronte com estes obstáculos e diga, bom, daqui para a frente não há solução, a única solução é a aceitação. Era sobre este aspecto também gostava de ouvir o professor Ferreira do Amaral. Sim, claro, isso parece-me que é um dever de todos, não é? O capitalismo turbo tem mais a ver, penso eu, na ideia do autor, com, por um lado, a mudança muito mais rápida, que hoje existe. Porquê? Porque a nossa época, um bocadinho alargada para trás, até, digamos desde o início do século XX, o que mudou, das coisas que mudaram, para além das que referi, nomeadamente aquilo que me parece um fator, já lá voltarei ao fundamental, que é o envelhecimento da população, uma das coisas que mudaram no funcionamento do capitalismo foi a introjetização da investigação científica. Isto é, foi no final do século XIX que começaram a aparecer os grandes laboratórios empresariais, nomeadamente na Alemanha, depois também nos Estados Unidos, e que a investigação científica aplicada, naturalmente, se internalizou na atividade económica. Isso leva a um ritmo de mudança sem precedentes, de facto, na economia mundial e também no capitalismo. Esse ritmo de mudança sem precedentes, junto à inovação financeira, fez que, e é outro elemento do turbo, fez que o curto prazo ganhasse uma grande dimensão hoje nas atividades. E por isso é que é muito fácil empresas irem à falência, destruírem-se coisas, construírem-se outras para rapidamente serem destruídas, etc. Portanto, há aqui uma intensificação do ritmo
que é brutal e que, em grande parte, tem a ver com a internalização da investigação científica, como digo, um dos aspectos mais cruciais desta evolução do capitalismo. O grande problema do capitalismo é a falta de procura de bens. Ou seja, o capitalismo tem resistido sempre, ou melhor, tem sobreviver sempre à medida que consegue novas fontes de procura de bens, novos consumidores, em sentido amplo. Não quer dizer que seja mais gente, mas gente com mais poder de compra. No princípio, o capitalismo industrial nasceu na Inglaterra. Quando falo de capitalismo industrial, desde a Revolução Industrial, no final do século XVIII. O capitalismo industrial nasceu em Inglaterra. No princípio, foram os mercados coloniais da Inglaterra que serviram de procura de bens para expandir a atividade produtiva. Mas durante o século XIX, à medida que o capitalismo industrial se foi generalizando a outros espaços, lutou sempre com falta de procura de bens, com o excesso de produção que era preciso colocar. E, portanto, isso levou depois a um aumento das aventuras coloniais, da imposição de mercados em colónias. O final do século XIX foi muito nítido disso. A reserva de mercados para os capitalismos nacionais das grandes potências e por aí fora. As guerras foram, digamos, mudanças grandes na evolução do capitalismo. A Primeira Guerra mudou bastante, fez mudar bastante o capitalismo, porque fez nascer, de facto, com a grande crise de 29-32, fez nascer, de facto, os nacionalismos económicos. E não só nos países com ditadura, mesmo países que se mantiveram a estrutura democrática, tomaram muitas vezes medidas de nacionalismo económico. E isso, para o capitalismo, foi uma fase de dificuldade, porque os mercados passaram a estar restringidos, a economia estagnou praticamente e, portanto, dessa forma a Segunda Guerra Mundial foi, digamos, uma benesse nesse aspecto para a reabertura de mercados. E justamente foi o que se deu a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Como eu disse há pouco, os países, por imposição dos Estados Unidos, avançaram para a liberalização do comércio no âmbito do GATT e, portanto, passou a ser, digamos, o fator de alargamento do mercado, a liberalização do comércio. Passou a ser esse o principal fator de alargamento do mercado. Entretanto, a partir também do final da guerra, começam as independências dos países que até aí colonizados e, portanto, aqueles mercados reservados das colónias foram desaparecendo, ou pelo menos foram mais difíceis de serem dominados e, portanto, o alargamento do comércio também tinha, a nível mundial, também tinha muito a ver com as dificuldades que alguns mercados reservados às potências colonizadoras começaram a ter. Ora, essa fase de alargamento do mercado pelo comércio pode-se dizer que está feita, de certo sentido, enfim, continuam as suas consequências, mas está feita. Não há novo mundo ainda para alargar o comércio. Portanto, o capitalismo vai ter, para sobreviver, vai ter que arranjar nova expansão de mercado. Nova expansão de mercado que não é muito fácil de ver onde é que pode existir. Uma possibilidade perfeitamente plausível é que seja a exploração espacial, que isso sirva como escoamento de muita produção e que continua, e será sempre até através da intermediação dos Estados, será sempre através dessa intermediação que o capitalismo poderá ter procura suficiente, direta e indiretamente, dos bens necessários para se expandir. Mas vai ter que, seja essa ou outra qualquer, vai ter que necessidade de se expandir, passada esta fase de alargamento a todo o mundo, e como digo, o único país relevante que está fora é a Rússia, mas mesmo esse tem relações comerciais e, portanto, mesmo que a Rússia entre na Organização Mundial de Comércio, não se atingirá uma nova expansão muito significativa. Portanto, há aqui um momento crucial. Não sei se é agora, se é daqui a 20 anos, em que estamos numa fase em que, mais uma vez, o capitalismo vai ser confrontado com a necessidade de dar um novo salto em termos de procura, de alargamento de consumo. Se não o conseguir, vai ter crises de sobreprodução
e, portanto, entrará em uma crise permanente. Portanto, provavelmente não estarei cá para ver já, não sei se sim, se não, mas pelo menos vai ser uma fase interessante ver com o que o capitalismo vai inventar como novas formas de colocar a sua produção. As alternativas, a meu ver, devem ter em conta, aliás, não é novidade, é assim já há algumas décadas, devem ter em conta aqueles aspectos que mais põem em causa o sistema capitalista. Um é esse, a questão da insuficiência da procura. Outro é as disfunções ambientais, e de facto isso levanta problemas muito sérios em termos da evolução da humanidade e, portanto, implicará certamente restrições importantes para se a humanidade quiser sobreviver ao funcionamento das economias, e nomeadamente do chamado sistema de mercado, e ao envelhecimento da população. Eu penso, pode ser que esteja a exagerar, mas penso que o capitalismo se dá muito mal com o envelhecimento da população. Porque o envelhecimento da população e, portanto, cada vez maior número de pessoas fora da atividade digamos, remunerada da economia, um número crescente de pessoas fora dessa atividade implica também um volume crescente de transferência de rendimentos. E o capitalismo dá-se sempre muito mal com esse tipo de transferências de rendimentos. Dá-se bem com a transferência de rendimentos que tem a ver entre salários e lucros, mas não se dá bem com a transferência de rendimentos para fora do sistema económico. E, portanto, também é curioso ver em que forma é que o capitalismo se vai adaptar progressivamente ou não a esta situação, mas eu penso que, em qualquer caso, é um dos aspectos também a ter em conta quando se fala de alternativas. Mas, neste momento, pelo menos daquilo que eu conheço, não encontro na literatura, tirando alguns ambientalistas com propostas interessantes, mas penso que com pouca solidez nas condições de execuibilidade das coisas, mas, apesar de tudo, com algumas propostas interessantes e inovadoras, mas não encontro, de facto, grandes alternativas a serem exploradas de forma sistemática. Mas elas aparecerão, é inevitável, e ainda bem, significa que a humanidade continuará a pensar, enquanto nos deixarem, claro. Só uma observação sobre o que é realmente preocupante nisso que o Sr. Professor agora acaba de referir, é que, por exemplo, para um autor como Paul Matic, a morte e a guerra são maior dos keynesianos. E essa também seria uma solução para avançar um novo ciclo de crescimento económico. Sabe, eu tenho uma visão um bocadinho pessimista da humanidade, das sociedades. Não sei porquê, porque, apesar de tudo, olhando para trás, até tenho uma grande admiração para o que a humanidade fez. Mas tenho pessimista neste sentido. O injustificável passa a ser justificado quando há dificuldades económicas. A guerra é injustificável em situação normal, mas quando é uma necessidade económica, há sempre alguém que vai justificar. E a eutanásia involuntária um dia vai ser também justificada. Eu não me canso de dar este exemplo. O Estrabão, o geógrafo grego, referem a alturas diferentes da sua geografia duas situações existentes em ilhas gregas na altura. Uma era Rhodes, outra a ilha de Quéos. Na ilha de Quéos, tinha um grande sistema de lidar com a velhice. Quem chegasse aos 60 anos bebia cicuta e desaparecia. E o Estrabão diz, com toda a candura, que isso significava que os alimentos chegavam a todos. Portanto, é um sistema perfeitamente equitativo. Eu acho que é um sistema com grandes vantagens. Só o meu problema é que eu já cá não estaria hoje. Mas é um sistema com toda a vantagem e que é completamente igualitário. Não há aqui, penso eu, que era executado igualitariamente, não havia talvez algum com mais poder se safasse antes, mas era igualitário. E ao mesmo tempo dá outro exemplo, noutro local, portanto não relaciona com este, da Ilha de Rhodes. Da Ilha de Rhodes tinha o que hoje diríamos um Estado Social, que eu também acho que funcionava bem. E, portanto, isto significa que mesmo na altura havia quem compreendesse, curiosamente Rhodes não era uma democracia, isso leva-nos a pensar um bocadinho que às vezes estes fenómenos negativos aparecem em democracia também. E às vezes a democracia pode ser tão dura como as piores ditaduras. Rhodes não era uma democracia, mas tinha um Estado Social.
O que significa que, na altura, havia quem considerasse que era importante e louvável haver um Estado Social, dar-se condições para os velhos viverem dignamente, aliás, o Estevão fala nisso, etc. Como havia sítios onde a necessidade obrigava a isto. E, portanto, eu não tenho grandes ilusões sobre a sociedade. No dia em que as pessoas de 100 anos representarem 10% da população ativa, vai haver grandes teorias a dizer que as pessoas de 100 anos já não é verdadeiramente uma pessoa, que já não pensa, já não fez. Mas isso pode ser o meu pessimismo sobre estas coisas. Era bem bom que se resolvesse uma alternativa que aparecesse uma alternativa que soubesse lidar com em Rhodes. E reparem, Rhodes não tinha grande produtividade, penso eu, na altura, era uma economia como as outras, comercialmente avançada, mas a verdade é que conseguiu instituir um Estado Social. Eu vou-lhe colocar só mais duas questões. Ele queria-lhe colocar só duas questões. Uma delas é um raciocínio muito básico. Se o capitalismo precisa de mercado, precisa de procura, porque é que não tenta melhorar a situação em África, por exemplo, criando ali um mercado, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, no Brasil, foi um mercado que cresceu e que depois teve novas exigências, etc. E depois, e esta seria mesmo a minha última pergunta, para terminarmos, uma vez que hoje é dia 25 de Abril, não queria deixar de falar sobre o 25 de Abril, sobre aquilo que mudou em Portugal. E não lhe vou perguntar nada sobre os direitos das mulheres, porque acho que é uma das questões essenciais e acho que aí estaríamos todos de acordo. Mas sobre, de facto, o que é que, olhando hoje para trás, 41 anos depois, o que é que mudou essencialmente? Bom, a primeira questão é aquela contradição essencial do capitalismo que já foi apontada há mais de 150 anos por Karl Marx. E que eu traduzi há pouco, quando disse que o capitalismo dá-se muito mal com a redistribuição fora do sistema. Porque, repare, para auxiliar a África é preciso uma grande transferência de rendimentos para a África, que eu penso que se devia fazer, mas que o capitalismo não fará. Porque não tem a racionalidade para isso. O capitalismo quer reduzir os custos de trabalho, é isso fundamentalmente que está interessado. Independentemente, aliás, até se poder prejudicar ele próprio, porque também reduzir os custos do trabalho significa menos mercado para os seus produtos. De certa forma, o Keynes, que não era um socialista, achava que a reforma do capitalismo era justamente nesse sentido, de introduzir racionalidade para o pagamento melhor de salários, de Estado Social, etc., servir de procura. Mas não tem essa racionalidade, nem vai ter. Porque, a natureza das coisas, porque o capitalismo é uma soma de decisões individuais de empresas e, portanto, as empresas não estão a olhar para os interesses comuns, estão a olhar para o seu curto prazo. E de curto prazo, cada vez mais de curto prazo. Portanto, isso que faria todo sentido, que poderia ser uma nova fronteira, não só em África, como na Ásia e até na América Latina, dar o mínimo de condições dignas às pessoas, não vai suceder, infelizmente, mas eu, mais uma vez, penso que pode ser a partir daí que podem surgir alternativas, como, aliás, no passado já houve tentativas. E hoje, com as condições tecnológicas muito melhoradas, penso que isso poderá ter mais viabilidade. Aliás, há aqui uma contradição também muito grande, que é sintoma da irracionalidade própria do sistema, é que, de facto, com a inovação tecnológica brutal que houve, podia-se pensar que grande parte dos problemas da humanidade estavam resolvidos. Houve melhorias, evidentemente, houve progresso, mas esse progresso é muito eficiente face às perspectivas tecnológicas que foram criadas e, portanto, o sistema é disfuncional, como é evidente. Em relação ao 25 de Abril, o que é que mudou? Eu diria que praticamente tudo, não é? De facto, sendo já adulto quando surgiu o 25 de Abril, estando, aliás, na altura na tropa e à espera do 25 de Abril, eu penso que a mudança é radical em todos os domínios. A abertura das pessoas a ideias, a novas ideias, do ponto de vista cultural, é brutal. Eu lembro a mesquinhez que era viver aqui, em que ou se ia lá fora buscar ver filmes e comprar livros, ou alguns livros comprados clandestinamente cá,
ou então não se tinha acesso a essas ideias, em que se tinha de descodificar os jornais para encontrar as coisas que a censura não cortou, mas que estão lá, algumas vezes não estavam, mas a gente interpretava como estando, enfim, provavelmente os mais velhos recordam-se. E aliás, até é difícil perceber como é que isso era possível. Eu tenho um exemplo, guardei religiosamente, de propósito, tirei de propósito e guardei religiosamente, e com grande êxito, porque hoje é sempre fator de surpresa para os jovens. Na altura, havia uma coisa extraordinária que eu acho que resumia grande parte do salazarismo, e mais do salazarismo até do que caetanismo, se é que se pode falar de caetanismo, que era a licença de isqueiro. Uma pessoa, para ter um isqueiro, tinha de pagar uma licença. Eu que era fumador, mas não usava isqueiro, fui tirado de propósito da licença de isqueiro, quando ela teve para acabar, quando soube que ia acabar, para ficar para os vidores verem o que... E eu acho que aquilo corresponde exatamente ao que era a mesquinhez do regime. E era-se multado. Normalmente os inspectores estavam à saída dos cinemas, quando a pessoa não podia fumar lá dentro, vinha fumar um cigarro, bumba, vinham logo e pronto. Podia-se fumar lá dentro dos cinemas, Não, não podia. No autocarro podia, mas no cinema não, por razões, penso, de incêndios, do incêndio. Portanto, nos autocarros podia, até entrava-se, era uma nuvem de fumo, normalmente. Mas também pouca gente se queixava, também é verdade. Bom, portanto, todo esse tipo de coisas desapareceu, felizmente, não só pelo 25 de Abril, mas pela inovação tecnológica. Embora o acesso à net, evidentemente, e às redes sociais é obviamente algo que não teve a ver propriamente com o 25 de Abril, mas que o 25 de Abril permitiu que não fossem controladas, apesar de algumas tentativas, pelos vistos na imprensa recentes. Mas não a verdade é que há países que têm ditaduras e que controlam a internet, por exemplo, e, portanto, isso claramente foi uma mudança muito grande que dificilmente mesmo se pode avaliar quem não conheceu os tempos antes. Depois, há as mudanças mais a nível social. As atitudes, bem, tenho que falar das mulheres, evidentemente, mas também das atitudes em relação ao sexo, por exemplo, as atitudes em relação à própria forma de encarar a sociedade e das pessoas participarem em eventos em que nos interessa muito que seja politicamente correto ou não, embora infelizmente em muitos casos ainda o politicamente correto ainda tenha a sua influência, mas na verdade não tem nada a ver com o que era de antes. Depois as questões relacionadas com o Estado Social, que de facto são fundamentais, o Serviço Nacional de Saúde, a própria acesso à educação, que não tem nada a ver com o que era o passado, a investigação científica, e de facto deve-se em grande parte, como sabemos, à ação do professor Mariano Gago, mas a verdade é que havia um contexto que permitia isso, portanto tudo isso não tem nada a ver com o que era antes de 25 de Abril. Em termos daquilo que não se conseguiu, eu penso que talvez o falhanço mais dramático, não estou a falar agora do resultado das políticas de austeridade, que eu tenho tendência a pensar que, apesar de tudo, iremos ultrapassar. Embora ache quem queira prolongar a austeridade durante 20 anos ou mais, mas penso que, apesar de tudo, se vai conseguir ultrapassar isso. Mas, tirando esse facto, tem a ver com as crises, com a crise atual e principalmente com as políticas de austeridade, eu penso que um grande falhanço foi, de facto, o equilíbrio geográfico do país e, portanto, o desequilíbrio brutal entre o interior e o litoral. Eu sou nascido em Lisboa, portanto, não tenho nenhuma ligação ao interior, digamos assim, do país, mas, de facto, afeta muito ver o que se deu ao interior do país e o que está a suceder hoje às pessoas, principalmente aos mais idosos que estão no interior do país. E, de facto, o 25 de Abril não deu instituições que verdadeiramente pudessem contrariar esse aspecto, e não é e é algo que não é rentável para os políticos tratar dela, porque, de facto, a concentração nas áreas metropolitanas leva a que as eleições, de facto, se ganham ou perdem nas áreas metropolitanas, e, pura e simplesmente, as áreas metropolitanas e quem habita nelas pouco liga às questões do interior. Eu acho que esse foi um grande falhanço. O segundo grande falhanço foi o aumento das desigualdades. E não tem a ver só com a crise. Já existia mesmo antes da crise, embora a crise tenha agravado.
De facto, houve uma admissão muito grande dos partidos, em particular dos partidos que exerceram o governo, na concepção de políticas que melhorassem, reduzissem as desigualdades. Portugal era dos países mais desiguais quando se deu o 25 de Abril, continua a ser dos países mais desiguais da Europa depois do 25 de Abril, passados 41 anos, e isso deve-se em grande parte face à falta de interesse de quem governou em implantar políticas de melhoria, de redução das desigualdades. Porque veio sempre a ideia de não temos dinheiro para isso, ou isso afeta a economia, enfim, há sempre montes de desculpas, mas a verdade é que não há razão objetiva a não ser falta de interesse nesse aspecto. Eu penso que esse foi um problema grande que já existia, mas que durante algum tempo se reduziu um pouco, mas que voltou à mesma, e temo que isso se torne um tema cada vez mais difícil de abordar. Depois há mudanças que têm a ver com a própria evolução das sociedades, que o 25 de Abril ajudou a alterar. Por exemplo, o envelhecimento da população. O envelhecimento da população é um bom sintoma, quer dizer que as pessoas vivem mais e vivem melhor. Isso teve a ver com melhorias quer na saúde, quer na própria higiene geral das pessoas, mas teve a ver também muito com o acesso aos serviços de saúde, que felizmente o Serviço Nacional de Saúde proporcionou, e portanto são mudanças também muito grandes. Eu não tenho qualquer problema em defender o 25 de Abril. Acho que o 25 de Abril parece que há quem agora tenha medo de defender. Acho que, por todos os problemas que tem tido, a meu ver, continua a ser para mim a data mais feliz da minha vida, e portanto não tenho dúvidas nenhumas que aquilo que se deu depois confirmou isso, com todos os problemas que existem, com todas as questões que hoje temos. Tenho pena que as elites portuguesas não tenham sido elites, eu falo em elites porque tem a ver com várias correntes de opinião, não tenham encarado como devia ser a nossa adesão à União Europeia, ou à Comunidade Económica Europeia. Tenho pena, acho que isso nos vai levantar muitos problemas, já está a levantar e levantará muitos problemas mais no futuro, mas acho que, apesar de tudo, nós teremos capacidade de nos mantermos como país que somos, e que a pior coisa que pode haver é quando começamos a descrer no país e a pensar que a Europa nos vai resolver os nossos problemas. Não vai, poderá ajudar a resolver-os se nós tivermos capacidade de atuar por nós próprios, porque já vimos que a nossa capacidade de negociação é muito pequena, mas pudermos atuar nós próprios com uma visão dos nossos interesses nacionais. Vamos a ver. O Rui queria... Esta fantástica masterclass para todos nós, quase de economia, de pensamento social, até de história. Acho que, no fundo, foi pena não termos os outros participantes, mas realmente foi um formato diferente, fez-me refletir um bocadinho também sobre isso, sobre como é que nós pensamos nisto. Gostava também de dizer que a expressão turbocapitalismo é assim uma flor, mas que é uma flor que não vem, eu não sabia que existia um livro denominado turbocapitalismo. Eu cheguei lá, que vai haver agora um leilão, e a Nani vai se encarregar de o fazer. Eu acho que, para mim, aquilo que me tocou foi, aliás, é uma referência do Helmut Schmidt, que foi chanceler alemão, até por volta do 25 de Abril, no final dos anos 70 até o início dos anos 80, não é? Social-democrata, e que foi um homem realmente extraordinário, e que nas reflexões que ele faz destas últimas décadas, ele refere-se muito a esta espécie de hiperaquecimento, esta câmara de combustão onde os gases são reaquecidos para lançar um capitalismo sem fronteiras, sem pensamento. Nunca teve, mas na verdade e o Habermas fala também muito nisso, ele cita também o Helmut Schmidt no livro dele, e fala muito como se combate um sistema com tanto sucesso. Quer dizer, é quase impossível combater um sistema de sucesso como o sistema capitalista, é evidente. Por outro lado, ele tem que ser... Eu penso que estamos aqui nessa encruzilhada, e acho que iremos sempre consumir. Eu acho que irá haver sempre mercado, tem a ver com a nossa natureza humana, a nossa condição civilizacional, mas teremos que consumir de outra maneira. E, portanto, esta questão do ambiente, esta questão da alimentação, vão levar a questões que vão redefinir tudo isto. Portanto, eu queria agradecer muito, gostava de desejar um 25 de Abril maravilhoso a todos vós, porque foi também o dia mais feliz da minha vida. E estarmos aqui hoje a falar é um resultado do 25 de Abril, portanto isto só é possível com o 25 de Abril.
apesar de ser difícil, impossível hoje em Montemor encontrar um ramo de cravos, porque eu tentei mudar as flores que estão aí e pôr aqui um ramo de cravos, mas não encontrei em lado nenhum de Montemor um ramo de cravos. Mas pronto. Pode ser bom sinal, pode ser que Desapareceram, vou esgotar. E dizer-vos que, lembrar que Safira vai ser um momento maravilhoso, nós vamos, é uma pequena aldeia abandonada, quem quiser pode se inscrever através do Facebook, vamos ter uma mesa corrida com comida, à hora do almoço levem botas, levem luvas e nós temos lá material e pá e sacos e, enfim, vamos limpar a Capela de Safira, que é uma aldeia abandonada e, portanto, é a nossa maneira de fazer um pequeno gesto contra a desertificação do território e aí serão feitas conferências e ficará ao dispor depois de outras instituições da cidade e de cidadãos que queiram ir, porque essa igreja vai ficar, nós simplesmente vamos tirar o resto do telhado, passar uns cabos de aço, pôr uma meia cana completamente alentejana para fazer uma sombra e vamos limpar até ficar o chão da capela, tirar as silvas, porque aquilo parece o Castelo da Branca da Bela Adormecida, e aquilo tem um prado lindíssimo, onde as famílias podem ir e não está cercado, que a maioria do campo aqui à volta de Montemor é terrível, o montado já está todo vedado, aquela herdade não está vedado, é um sítio bom para ir com as crianças, etc. Na verdade, é reivindicar esse espaço também para a memória de Montemor, porque foi um sítio muito bonito e continua a ser um sítio bonito. Portanto, dia 9, gostaria quem quisesse de Montemor ou de fora de Montemor, venha, vai ser um belíssimo dia. Desmarcámos amanhã porque ia chover e portanto achámos que isso tem que se fazer com alguma fruição, com algum gozo e pronto, era só para reforçar mesmo isso. Muito obrigado por vocês terem vindo, Ana, muito obrigado por teres reagido a de repente este trio que se transformou numa palestra do professor, foi obrigadíssimo. Eu tenho quase que dizer que prefiro até. Mas já agora, no próximo mês, o nosso encontro é no dia 23, o tema é a loucura das religiões, e vamos ter o Frei Bento Domingos, a Joana Carneiro e o Carlos Filhais. Portanto, vai ser novamente no formato de debate e são 3 pessoas que vão aqui trazer-nos uma conversa que eu acho que vai ser magnífica outra vez. Está convidado também. Está marcado. Há aqui alguns que já são residentes, que eu já conheço, todos os meses os vejo aqui. Obrigada e então, bom 25 de Abril.